você chegou na área de compras, assim, né? Como o Washington, na vida do Washington apareceu a área de compras, assim? Então, na verdade, compras me descobriu, eu não descobri compras, né? Eu comecei na área de compras com 17 anos, então recém-entrado na faculdade, entrei na faculdade com 17 anos, entrei numa indústria alimentícia, né? Uma grande indústria do segmento, a Arcor, e entrei como estagiário. Então, eu comecei a faculdade de administração de empresas, que era o que eu queria fazer na época, né? Eu acho que... Com 17 anos, você queria fazer isso, mas você já tinha isso, assim... Pô, Tinha. É meu sonho mesmo, é isso que eu quero, porque com 17 anos passei longe do 17, até hoje eu não sei o que eu quero fazer, entendeu? Então, com 17 anos eu aplaudo, porque é difícil. Não, assim, na verdade, eu sempre soube o que eu queria da minha vida, sempre. Eu vim de um lugar muito simples, né? Assim, morava em São Paulo, na Sapopemba, Zona Leste, assim, né? Menino de periferia, mas eu nunca aceitei a minha condição, né? De periferia, de estar periférico, de ser periférico. Então eu estava naquela posição naquele momento. Então eu sempre tive, assim, eu tinha os amigos do bairro, aquela coisa toda, mas ninguém me inspirava, né? Uhum. Então nenhum pai deles, nem eles, ninguém me inspirava. Então, assim, a minha inspiração sempre era alguém de sucesso. Então, desde pequeno eu falava, eu quero ser alguém de sucesso, independente do que seja, né? Então, na ocasião, assim, quando eu tinha 13 anos, foi quando eu tinha realmente certeza do que eu queria, eu me inspirei num tio. Esse meu tio hoje é diretor da Cargill, acho que é VP da Cargill. E na época eu olhava o cara e falava assim, putz, o cara viaja o mundo, assim, todo mundo conhece ele tem o melhor carro, ele tem a melhor casa. Eu quero ser isso, né? Ou isso ou melhor que isso. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive a maturidade e tive alguém para me inspirar quando eu era adolescente, né? Então é uma das coisas que eu sempre falo, assim, sempre que eu converso com o Thiago, eu falo, a gente precisa, de alguma forma, tentar inspirar as pessoas, né? Tentar inspirar os jovens. Isso. Porque eu vejo assim, eu tenho um sobrinho de 13, 14 anos que ele é completamente perdido. Ele tem eu como referência, ele tem o pai como referência, ele tem o meu tio que foi a minha referência, que ele vê hoje o que é um homem de sucesso ainda, né? Uhum. Continua com sucesso. Mas você veja que ele ainda não sabe o que quer. A profissão do seu tio é de compras também? Ele é comprador? Então, o meu tio ele sempre foi da área de commodities, então ele sempre cuidou de soja. Então ele sempre foi da área comercial. Então ele negociava os campos de soja, enfim. Uhum. E eu achava aquilo assim, quando ele contava, porque meu tio sempre foi de compartilhar, né, com a família inteira. Então todo mundo sabia quem era o chefe dele, todo mundo. Assim, ele é aquele que abre o coração para a família. Até porque ele era um case de sucesso da família, então a família queria saber, né? Pô, a gente pode convidar o tio? Pode. Convidamos o cara errado. Não. Esse é o cara, assim, que, de fato, ele tem história pra contar. É o famoso office boy, começou de baixo. Essa palavra está aqui. Ele chegou numa posição muito alta sem faculdade. Então, ele correu atrás durante o processo, né? Então, assim, ele sempre foi minha inspiração. E hoje eu vejo que de fato não tem, assim, eu vejo que os jovens não conseguem se inspirar, e quando tem a inspiração não tem informação, né? Então assim, eu vejo meu sobrinho, eu falo pra ele, o que eu faço? Eu sou comprador, eu sou gerente de compras, eu cheguei assim, eu lutei, eu tive que estudar, eu tive que fazer inglês, eu tive que me abdicar da minha adolescência, porque eu só estudava, eu nunca tive a adolescência de balada, essas coisas, nunca tive. Assim. Né? Então, você assim, correu para o conhecimento. Então, assim, com a idade dele hoje, eu tinha entrado na Ford como menor aprendiz, eu fazia Senai, eu morava em São Paulo, eu fazia Senai em São Bernardo do Campo, eu saía da minha casa 3h30 da manhã para chegar no Senai às 7 horas da manhã, eu saía do Senai às 5 da tarde para chegar na escola às 7 e sair da escola às 11 para acordar às 3. Meu Deus. Então, assim, eu dormia 3 horas por noite. Isso durante 3 anos, dos 13 aos 16, 17 anos. Então, assim, é surreal. Então...